Pessoal, tudo bem? Olha só, vamos agora analisar redações de notas 10. Eu trouxe aqui análise de redação, nota 10, de vários tipos de temas, de várias bancas. Para quê? Para você entender que a correção é a mesma, sem mimimi. Você vai pegar todas as aulas que eu te dei até agora, vai entender que aquele lá é o modelo padrão de correção de provas, mesmo que a cobrança dessas provas seja diferente. Aliás, depois desta aula aqui, eu vou passar para vocês uma análise de editais, tipos de cobranças de prova, para que vocês tenham essa capacidade de ver, a banca é X, cobra assim, a banca é Y, cobra assado. Só que na hora de corrigir, vale o que está aqui. Quer ver? Na primeira oração que eu vou colocar aí, na nossa primeira parte, o tema era esse, a redução da idade penal é a solução para os desvios de adolescentes infratores. Redução da idade penal é a solução para os desvios de adolescentes infratores. Diante desse tema, você podia tomar 3 posicionamentos. É a solução, não é a solução. Ou você podia falar que a sociedade é dividida entre aqueles que acham que reduzir é bom e aqueles que acham que reduzir não é bom. Então você pode ser contra, a favor, neutro. Tudo bem? Vamos ver o que essa candidata fez. Tirou 10 de uma forma simples, direta, rasteira. Olha só que doido. Vamos lá. Se eu disser assim para você, I feel good. Olha lá. A introdução dela começa assim. As ciências humanas há muito salientam que os problemas sociais não se resolvem com mudanças na legislação. Essa primeira frase dela, ela já trouxe, todo mundo aí foi meu aluno. Todo mundo tem a técnica que eu ensinei, aplicou na redação, tirou 10. Só para você entender como é que vai funcionar essa aula de hoje. Você está olhando para redações, notas 10 de vários concursos, várias bancas. Eu não vou dizer qual é, porque não interessa, você vai ver que a correção é sempre a mesma. E você vai reparar que a confecção da redação é praticamente a mesma. As ciências humanas há muito salientam que os problemas não se resolvem, sociais não se resolvem com mudança na legislação. Essa aí é a tese dela. Aí logo depois vem assim, a discussão da redução da idade penal como remédio para os desvios de menores infratores reacende essa tese. Essa segunda parte aqui é o assunto. Redução da idade penal não se resolve com mudança na legislação. Assunto e tese. E o que a gente espera agora, naquele nosso modelo, é que a gente tenha assunto, tese, e aí a gente tenha agora os argumentos, não é? Vou lembrar para vocês aqui, sei lá, quando é que vocês assistiram a última aula, mas é rápido. Eu vou lembrar para vocês o seguinte, ó. Basicamente é introdução, desenvolvimento, conclusão. Eu tenho 2 passos importantes e obrigatórios em cada parágrafo, que é a introdução e o desenvolvimento, em cada parágrafo. Na primeira parte, eu apresento o assunto mais a tese da introdução. Depois, vem quais argumentos que eu vou tratar. A, B, por exemplo. Aí aqui, eu apresento B, A, argumento A, explico A. Aqui, eu apresento B, explico B. Isso aqui é um resumo daquilo que a gente já viu. Volta aí as aulas para você entender. E aqui, se você não viu ainda, devia ter visto. E aqui, o que eu faço? Reafirmo a tese. Aqui, exponho soluções. Lembrando que é quem e quais ações. Tomar. Tudo bem? Explicar. Aqui é expor também. Pronto. Resolvido isso aí? Seu texto está todo unido. Eu falo de A, trouxe A. B. Tese. Né? Se aqui eu quiser explicar que há soluções, só citar soluções. Solução está aqui, soluções está aqui.
Seu texto é todo unido, o nome disso é coesão e coerência. A gente já viu essa parte aí, tá? Então, lembrando que o texto é montado assim, se eu ensino assim, as redações que eu vou apresentar aqui, mais ou menos tem a mesma toada. Então, ela deu tese, assunto, e agora vem a argumentação. Antes de acreditar em soluções legislativas, importa avaliar as consequências sociais e econômicas, A e B, deste ato. Vamos ver o que ela fez daí para frente. Olha só. Não raramente, a mídia divulga casos de crianças envolvidas em atos infracionais, inclusive relacionados ao crime organizado. A redução da idade penal, a volta ao assunto, tenderá a ajustar a faixa etária dos menores à entrada no mundo do crime. Quanto menor aquela, mais cedo essas crianças entrarão no rol dos infratores. Isso aqui são as consequências sociais. A. Depois vem a B. Vamos lá para B. Ele diz assim, ó. Olha aqui. Essa medida agravaria o problema da superlotação das instituições de recuperação. Essas acabam por receber jovens em quantidade superior à sua capacidade. Como resultado, há um custo econômico, B, elevado para o Estado sem a recuperação almejada pela sociedade civil. Os dois argumentos que ela trouxe são óbvios. A criança vai entrar mais cedo no mundo do crime, se reduzir a idade penal. B, vai criar um custo para o Estado se eu prender mais pessoas. Essas duas coisas estão aí. Ela tirou 10 redondo. Se você reparar, eu vou voltar um pouco essas questões aí, para a gente ver algumas questões estruturais também daqui a pouco. Olha aqui, ó. Olha o tamanho da conclusão dela. 11 linhas. Tá? Então vamos lá devagarzinho. O Brasil já tem uma legislação direcionada à questão do menor infrator. Já é a solução dela. Já tem. Então a tese dela é defendida. Olha a tese. Ó, o Brasil já tem uma legislação direcionada, ou seja, não precisa de outra relacionada ao menor infrator. Há uma série de exigências, as autoridades comprometidas com os direitos humanos, elogia o Estatuto da Criança e do Adolescente, mas alerta que há negligência em seu cumprimento. O Estado brasileiro precisa reconhecer que medidas imediatistas são ineficazes e não operam milagres. Exige-se o oferecimento de oportunidades e perspectivas para a população infanto-juvenil no mercado formal de trabalho. Ou seja, olha a solução que ela deu. Exige-se o oferecimento de oportunidades e perspectivas no mercado formal de trabalho. Colocar os infratores menores para trabalhar. Ao final das contas, isso é menos oneroso para o Estado, oneroso. É a letra B. Para o Estado e mais ético do ponto de vista sociológico, que é a letra A. Ou seja, o que você viu aqui, o que você está vendo aqui? Que ela trabalhou todo o texto de novo, na conclusão, reafirmando a tese, colocando soluções, tudo certinho, tirou 10. Não tem por que não tirar 10. Agora, tem 11 linhas a conclusão dela. Deixa eu voltar aqui, para a gente ver uma coisa, só para a gente atestar isso na nossa cabeça. A introdução dela tem 6 linhas. Tem 2 palavras separadas. A letra não é perfeita, o C cedilha é para frente, 2 palavras separadas por underline. Se eu pegar o próximo desenvolvimento, ele também tem 6 linhas. Ele também separa com underline as palavras. Perfeito, normal. Aí vem um desenvolvimento, que é o próximo, o segundo desenvolvimento, o terceiro parágrafo, com 5 linhas apenas. Ou seja, ele é menor que a introdução. Há professores que dizem que isso é um defeito. Ela tirou 10. Defeito pode ser para eles. Para o examinador da prova de concurso, para o concurso público, não é defeito. Na verdade é o seguinte, deixa eu te explicar. Quantas linhas você vai precisar para escrever em cada uma delas, não interessa. Interessa que o conteúdo que esteja ali dentro esteja organizado e correto. Só isso que você precisa. Tá bom? Beleza? Quantidade de linhas não importa. A gente separou até agora 4 vezes por underline. Esse aqui é hífen. Misturou na mesma redação, separação por underline, separação por hífen. Qual é o problema disso? Nenhum. Ela tirou 10. Ela não teve nenhum erro, de absolutamente nada. E aí você vai ver a introdução dela, a conclusão dela, é o tamanho somado dos 2 desenvolvimentos. Ou seja, eu somei os 2 desenvolvimentos, 6 linhas, 5 linhas, escrevi 11 na conclusão. Qual é o problema disso? Nenhum. Ela tirou 10, redondo, sem erros. Ela aqui no final, ela escreveu um mas sem o i, e era para ser mais com i. Ela riscou, escreveu acima
e tirou 10. Ela não perdeu ponto nenhum nessa redação. Sabe por quê? Porque, como eu disse para vocês, é a maneira correta de se indicar erro. Riscar, escrever acima. Ou, se tivesse percebido, riscar uma vez no meio e escrever à frente. Beleza? Tirou 10. Vamos ver se esse padrão aí se repete em outras redações. Vamos lá ver. Essa redação aqui é legal porque eu preciso contar uma história dela. Um rapaz me ligou pedindo para que eu desse aula particular para ele de redação. Ele disse que foi a namorada que me indicou, foi minha aluna em sala de aula, e ele precisava passar para piloto da ANAC. O concurso era para piloto da ANAC, e a Agência Nacional de Aviação Civil. Aí, eu não dou aula particular, cobrei um preço exorbitante, e ele decidiu pagar. Eu não dou aula particular justamente porque, como a minha aula é muito objetiva, direta, clara, ela demora pouco particularmente, porque não tem perguntas, então ela vai direto no assunto e beleza. Quando é 1 a 1, pior ainda, porque as perguntas que ele fizer eu vou responder, eu vou desenhar. Bom, enfim, ele me contratou, eu fui, expliquei para ele minha teoria, dei uns temas para ele fazer, corrigi algumas redações, corrigi alguns erros que ele cometeu, e no final ele, depois de me pagar, ele falou: olha, na verdade eu não gostei muito da aula não, professor, porque eu sou um cara sistemático, eu queria um esquema, uma redação esqueleto, sei lá o nome, para eu fazer lá na hora. Eu falei: olha, eu não trabalho com isso, eu trabalho com a sua inteligência, você precisa só completar essas ideias com as suas palavras, que aí não tem erro. Eu falei: olha, paciência, um abraço, tchau. A prova passou, ele recebeu a nota 10, redondo, sem errar nada. Ele me ligou, me perguntou se eu lembrava dele, eu falei: lembrava por alto, e ele falou: cara, eu tirei 10, sua técnica é foda. Por que eu estou te contando isso? Porque um cara que é incrédulo, chegou lá na hora da prova, ele disse que quando olhou para o tema e falou: caiu do jeito que você falou que ia cair. Eu falei: eu vou fazer aquele cara que o cara me disse. E resolveu aplicar o sistema. Vamos ver como é que funcionou. O tema era assim, ó. Na última década, em torno de 70% dos incidentes e acidentes de transporte aéreo foram causados pelo menos em parte por falha da tripulação, em se utilizar de todos os recursos disponíveis para a aeronave. Pesquisas demonstram que essas ocorrências partilham de muitas características relacionadas ao objeto de estudo da doutrina, gerenciamento de recursos de cabine. Aí vem a pergunta. Geralmente eu falo para você pular isso. Tendo o texto acima como referência inicial, discorra sobre os aspectos, olha o tema, aspectos que contribuem para as falhas das tripulações. Esse é o tema. Ao abordar o seu texto, elabore necessariamente os seguintes aspectos: 1, 2 e 3. Se é 1, 2 e 3, você vai ter 1, 2 e 3 parágrafos de desenvolvimento. Se o tópico aqui são desenvolvimentos, deficiência na tomada de decisão. Eu não quero que você saiba o que é isso, eu quero que você pegue esse trecho, essa expressão. Deficiência ou falha na liderança. Falta de consciência situacional. Então, deficiência na tomada e na falha de liderança, falta de consciência situacional. Vamos olhar para a redação dele, olha para a letra horrorosa, desculpa, mas né? Tá aí a primeira. Deficiência na tomada de decisão e na liderança. E a falta de consciência situacional, para aqui um pouquinho. O que ele fez? Ele pegou os 3 aspectos já dentro da introdução. Perfeito, tem que estar lá. E disse: caracteriza como fatores contribuintes para a ocorrência de incidentes e acidentes aeronáuticos. Esse é o assunto. Tudo bem? Aí ele fala: a despeito do crescente investimento da indústria no setor de automação das operações aéreas, bem como a preocupação em se padronizar os diversos procedimentos operacionais. A letra dele é feia, toda separada, mas é legível. Ali ele separou a primeira linha, já na primeira linha, underline, e a segunda com hífen. Qual é o problema? Nenhum. Absolutamente nenhum. Tá bom? Aí ele vem lá e fala assim, devagar para a gente não errar. Ao se analisar pontos relacionados à tomada de decisão, então Qual era o primeiro tópico? Tomada de decisão. Falha na tomada de decisão. Ele já meteu na primeira linha. Ao se analisar os pontos relacionados à falha da tomada de decisão, e daqui ele passou a explicar usou um parágrafo ainda explicando o porque podia juntar os dois.
Aí nesse parágrafo que ele começou, outro ponto igualmente prejudicial é a deficiência no processo de liderança, que era o tópico B. Já meteu o B aqui, explicou o B aqui. Depois ele foi lá, só para a gente poder voltar aqui um pouquinho. Ele pegou aqui, ele escreveu prejudicial, ele colocou, diminuiu, riscou, escreveu à frente. A nota dele foi 10 redonda, tá? E aí ele aqui, de igual modo, nos momentos de emergência, a falta de consciência situacional, ou seja, C, na lata, explicou, seguindo o esquemazinho que eu ensinei. Apresenta, explica, pronto. Aí escreveu, explicou, vamos ver a conclusão dele. Olha que conclusão mais doida. Dessa forma, torna-se claro que os aspectos relacionados à deficiência na tomada de decisão, deficiência ou falha na liderança e a falta de consciência situacional. Está vendo que ele está reafirmando a tese? Olha o que ele está fazendo. Contribui sobremaneira para a ocorrência de incidentes e acidentes aéreos. Lá na introdução ele colocou aeronáuticos por meio das falhas de tripulação de um voo. Ou seja, ele apenas repetiu com outras palavras, ou seja, reafirmou a tese, colocou ali. Aí ele não colocou soluções aqui, porque cada parágrafo de desenvolvimento previa a solução para o problema de falha. Então ele não quis colocar, já estava lá. 10. Você escreve melhor que esse cara aí. Beleza? Vamos ver aqui, já passando pela nossa vida aqui de estudante, entenda como a redação do Enem tirou nota e média na prova. Vou te ensinar isso aqui, o foco não é o Enem, o foco é para você entender como a correção é a mesma e como o edital é muito importante que você leia as regras de correção. No edital dessa redação aqui, ele previu o seguinte, que o cara não ia perder ponto se ele tivesse algum trecho fora do assunto. Ele disse que cada argumento leva tantos pontos e pronto. Na verdade, aqui no edital, ele também disse o seguinte, só para você ver. Ele vai dar ponto de estrutura, ele vai dar ponto nos desenvolvimentos, se fossem 2 argumentos, ia separar a nota 1000 em 10% para a estrutura, 90% para o conteúdo, que é aqui, O conteúdo dele foi 5, então era para ser 45 ou 450 pontos em cada um, 100 pontos na estrutura. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Pronto. Vamos ver como é que ele fez. O tema era imigração ilegal. Ele colocou o título no Enem, não tem problema, eu quero saber de vocês só a estrutura. A introdução. Não é de hoje que o Brasil é alvo de imigrantes ilegais, não é a primeira e não será a última vez que isso vai acontecer. Por ser o Brasil um país muito extenso, fica difícil o controle de imigrantes que vêm à procura de uma nova, tentando. Muitos casos de imigrantes ilegais que vemos são pessoas de baixa renda, imigrando para outro país, busca de emprego, mudar de vida, fato interessante que ocorreu no Acre, deu exemplos. Então, esse primeiro argumento e a estrutura, introdução, desenvolvimento e conclusão, está correta. Então ele já ganhou 100 pontos da estrutura, mais 450 do primeiro argumento. Ele já tem 550, a nota dele foi 520, porque ele errou algumas coisas em português. De 1000. Mas como é que o cara desse pode tirar 520? Calma que eu não cheguei lá ainda. No que eu destaquei aqui de amarelo, está escrito assim, para não ficar muito cansativo, vou agora ensinar a fazer um belo miojo. Ferva 300 ml de água em uma panela, quando estiver fervendo, coloque o miojo, espere cozinhar por 3 minutos, retire o miojo do fogão, misture bem e sirva. O que isso tem a ver com imigração ilegal? Eles comem miojo no acampamento? Não, nada a ver. Então esses 450 aqui do último não existiu, por isso que a nota dele foi essa. No edital não previa zerar a redação. Agora, depois desse acontecimento, virou história, não sei o que lá, todos os editais para frente preveem que se você pegar um fragmento de texto, tamanho não importa, chamou de fragmento, tamanho não importa, fragmento fora do que é o assunto, ou copiado dos textos da sua prova, o que eles vão fazer? 0. Então essa redação hoje é 0. Você não pode copiar pedaço nenhum dos seus textos da prova. 0. Beleza?
Mesma coisa aconteceu com uma que cantou o hino do Palmeiras, se eu não me engano, esse aí. Tudo que está em amarelo é o hino do Palmeiras, com a mesma imigração, era o mesmo edital, tá? Então não importa para a gente isso daí, importa é só você dizer, copiou parte do texto, do texto da prova, ou colocou um fragmento que não tem nada a ver com a sua redação, ou seja, fez uma citação em que a citação não tem nada a ver com o assunto, você corre o risco de tirar 0, tá? Só para a gente poder analisar. Vai estar no seu material, leia. Agora vem redações um pouco mais pesadas, vamos dizer assim. Essa daí, só para você ver que eu não estou puxando a sardinha, redução da idade penal, aviação da ANAC, é concurso assim. Esse concurso é do MPU, Ministério Público da União. É um dos 4 concursos mais difíceis do Brasil. TCU, MPU, Câmara e Senado. Esses 4 concursos são os mais difíceis. Essa prova caiu para quem é analista judiciário, que é o cargo mais top lá de dentro, analista judiciário do MPU. E a pergunta era a seguinte, imagina, você é analista judiciário, está estudando para analista judiciário, formado em Direito, né? Diz assim, ó, redige um texto dissertativo acerca da relação entre os princípios institucionais do Ministério Público e a competência para promover atividades investigatórias. Para um pouquinho aí. Olha o que caiu. Competência e princípios institucionais. Você está estudando para o MPU. Você é advogado. Você é formado em Direito. Estudando para o MPU por cargo de Direito. E cai princípios e competência. O tema era relativamente fácil. Competência para instauração de ação penal. Bom, as 3 perguntas eram: a competência em apreço está expressamente prevista na Constituição? Quer dizer, a Constituição fala dessas competências de investigação para instauração de ação penal? Segunda pergunta: qual o posicionamento atual predominante dessa matéria na jurisprudência do STF? Jurisprudência. Como Supremo, aplica a doutrina dos poderes implícitos a essa matéria. Poderes implícitos é uma matéria que também é inconstitucional, que cai para você nas provas. Aqui, o meu intuito aqui é analisar como um tema desse, um cargo desse, num concurso desse, foi avaliado pelo examinador, porque a gente acha, agora o cara vai aprofundar na correção. Vai mesmo? Vamos ver. A introdução dela, aqui eu copiei de novo, porque se você não desse para ler, está aqui, valor de 8 pontos, 15 pontos para o segundo, 15 pontos para o terceiro. Escuta, leia e veja que coisa. Quanto essa menina tirou? Esse é o espelho de notas por cargo de analista do MPU, apoio jurídico, especialidade em Direito. O que ele faz? Ele pega os 3 tópicos, divide a nota, 8, 15, 15, 2 para a estrutura e me diz, ela tirou 2 de 2, 8 de 8, 15 de 15, 15 de 15. Ou seja, ela tirou 40 de 40. Ela gabaritou a prova. Então eu quero saber como é que ela conseguiu essa proeza. Vamos lá. Vamos analisar a redação dela. Claro, ela errou uma coisa na linha 29, 29 linhas, 40 pontos, ficou com 39,93, ou seja, 40 pontos, né? Me interessa a estrutura. Você vai errar no português, eu sei, mas eu quero que você acerte na estrutura. Olha só a introdução dela. A introdução tem que conter assunto e as teses. De acordo com o artigo 127 da Constituição, o Ministério Público é a instituição plenamente essencial à jurisdicional do Estado na defesa do regime democrático. Mais à frente, no 129, são elencadas diversas atribuições relativas ao cumprimento de tais funções essenciais. Muito bem, aqui ele fala da doutrina, jurisprudência, poder de investigação, ou seja, pegou todas as 3 perguntas, colocou aqui o assunto MPU, competências, prevista na Constituição. Então ela fez certinho, ela é bruta. Se você olhar para a letra dela, já analisando, é uma letra de forma, como eu disse para vocês, a letra não influencia na sua nota de nenhuma maneira, desde que ela seja legível. Separou ali com underline, errou um pontozinho aqui, passou um traço, escreveu à frente, sem problema nenhum.
não é dado como rasura, ótimo, tem 8 linhas. A introdução dela tem 8 linhas. O próximo é isso aqui, ó. O primeiro desenvolvimento da desgramada tem 5 linhas. 8 na introdução, 5 no desenvolvimento. Qual é o problema disso? Nenhum. Meu professor disse que não pode ser maior. Vá se lascar. Tá vendo aí a redação nota 10? Beleza? Então, sei lá, segue aí, continua na loucura. Aqui está escrito assim, ó, no rol das competências institucionais constantes da Constituição, para aí, primeira linha, vê aluno meu, apresenta o primeiro argumento, competências previstas na Constituição, competências institucionais na Constituição. Explicou? Maravilha. Aí ele vai lá. Segunda pergunta, qual o posicionamento, a jurisprudência atual do STF? Olha lá, vários casos questionando o exercício dos poderes investigativos foram levados ao judiciário, sendo que o Supremo, o tema ainda não se encontra totalmente pacificado. Disse, respondeu, jurisprudência, está correto, foi direto, aqui tem 6 linhas, continua menor do que a introdução, não tem problema nenhum. Para concluir, ela usou o último tópico e usou aí 10 linhas. Riscou, escreveu à frente, sem problema, 10 linhas. E disse, uma das teses adotadas pelo STF para legitimar tal poder é a teoria dos poderes implícitos, que é o terceiro assunto. Ou seja, se você não reparou, apresentou, explicou, lá em cima reuniu todos. É assim que se faz uma redação de excelência. Não tem por onde escapar. Eu quero usar um esqueleto. Usa, tira 7. Você vai passar. Eu não vou usar o esqueleto, eu vou usar o que você está falando. Apresenta, explica. Parabéns, você vai tirar 10. Qual que você quer? 7 ou 10? Parabéns. Aí, olha só. A letra é a mesma, normal. Outra redação. Essa é a pior redação que você pode ter na vida. É a pior redação. Eu vou analisar essa redação, nós vamos fechar essa aula, eu vou abrir a próxima aula com mais análises de redação. Beleza? Então vamos lá. Essa redação é a pior redação que você pode ver na vida. Como assim, professor? Porque ela foi mal escrita. Só que ela está organizada, o conteúdo é correto, o cara só não sabia escrever. E ele tirou, vamos ver? Ele tirou assim, ó. 1 de 1 na estrutura, 4 de 4, 3 de 3, 6 de 6, 6 de 6, ou seja, nota máxima. Qual era o tema? Aqui, ó. Definição de crime de contrabando e a identificação disso no tipo penal, principais mercadorias e cargas contrabandeadas no Brasil, problemas decorrentes dessa mercadoria para a economia e para a saúde, medidas e ações efetivas para o combate ao contrabando. Medidas e ações efetivas é cara de conclusão, né? Então vamos lá. Devagarzinho para a gente não errar. Olha lá, o cara não só não sabia escrever, como ele não tem muita cuidado na escrita português. Se você olhar, ele escreveu 27 linhas, errou 19 vezes. Só que como a conta é uma conta, vou te multiplicar o número de erros por 2, dividir pelo total de linhas, dá 1,41 de 20. Ele ficou com, de 20, ele ficou com 18,5. 18,5, errando 19 vezes no português. É porque o português, nesse edital, nessa banca, não importa. Até aí, beleza? Então vamos lá. Olha aqui que bacana. A redação dele. Na redação passada, a gente viu uma introdução com 8 linhas. Aqui, você está vendo uma com 3. Não há padrão especificado. É assim. Ele resumiu o que ele vai falar na introdução, já está correto. Quantas linhas ele usou? Foda-se. O Brasil, por ter uma extensa faixa territorial de fronteira, é vítima de vários crimes, entre eles o contrabando, e tal crime é tipificado no Código Penal, produz diversos malefícios para a sociedade. Explicou. Primeiro tópico, o que é contrabando? Olha o que ele falou. O crime de contrabando trata-se disso. Explicou. Segundo tópico, presta atenção. Que era quais as principais mercadorias contrabandeadas. Por ser infração que visa principalmente produtos comerciais,
para revenda, procura por cigarros, produtos eletrônicos e brinquedos. Ele elencou 3. Contrabando, principais mercadorias. Pronto, acertou de novo. Vou atrás de novo. Eu quero saber só da estrutura que a gente está estudando. A terceira pergunta é: como isso afeta a economia e a saúde? O contrabando reflete negativamente na economia, já respondeu a primeira e vai dizer aqui como, e na saúde. Pronto, explicou como. Economia e saúde, ok, como diz a música. Aí aqui, ó, quarto tópico. Quais as medidas e ações para coibir o contrabando? Com suas dimensões continentais, o Brasil tem dificuldade em reprimir o contrabando, mas se faz necessária a implementação de medidas não imediatistas e muitas vezes com fins políticos, como o aumento de órgãos de fiscalização, desoneração da carga tributária em relação a alguns produtos. Disse ou não disse 2 medidas? São corretas, podem não ser as melhores, mas são corretas. Pronto. Para finalizar, ele finaliza com a conclusão de 3 linhas. Cadê a conclusão dele? Não veio, não? Era para ter vindo. 3 linhazinhas bacanas, mas se ele quisesse ter fechado aí, poderia, beleza? Se ele tivesse fechado aí, já estaria ótimo, de verdade. Então vamos lá, vamos testar. Outra redação no próximo bloco. Pode fechar aí, amiguinho? A gente vem, próximo bloco, mais redações.